para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos do que por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Observem bem o texto, que o apóstolo Paulo, em um momento específico, ele fala da sua partida e passa a falar a respeito das suas preocupações, quando ele diz algo acerca do que poderia acontecer de muito ruim no rebanho, na igreja, enquanto ou quando ele partisse. Lobos vorazes penetrarão certamente no meio de vós e arrastarão a muitos, né? Lobos vorazes. Ao ler esta passagem bíblica, eu não pude deixar de considerar o dito que nós conhecemos, e se você não conhece ainda, você vai conhecer agora o significado da frase no dito lobo no meio das ovelhas. Você já parou para pensar o que significa esta frase, lobo no meio das ovelhas? Lobo em pele de cordeiro, que é uma outra variável, isso significa, meus queridos irmãos, uma pessoa que aparenta ser inofensiva e ser bondosa, mas que na verdade é má, é pessoa má, pessoa dissimulada e cheia de intenções maliciosas, cheia de más intenções. A expressão é usada para descrever alguém que esconde sua verdadeira natureza perversa por trás de uma fachada de inocência, cujo objetivo é de prejudicar outras pessoas ou se aproveitar delas. A origem da expressão remonta a uma parábola bíblica, alertando sobre os falsos profetas que parecem inofensivos, mas são perigosos por dentro. A origem da expressão, portanto, está na própria Bíblia. Se você ler Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20, você vai encontrar a origem desta expressão que se popularizou além das Escrituras Sagradas. Veja Mateus 7, a partir do versículo 15. No mesmo sentido, aqui na epístola de Paulo, em Atos,
nas orientações do apóstolo Paulo, ele está usando a origem, usando a expressão originada lá em Mateus 7,15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinhos, dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quem são esses? Os lobos disfarçados de ovelhas. E Jesus Cristo então disse: cuidado com os falsos profetas, cuidado com estes que procurarão enganar muitos dentre vós. E o apóstolo Paulo então, na sua despedida, quando faz as recomendações nessa despedida, ele faz esse importante alerta para que a igreja em Éfeso tome cuidado com os lobos disfarçados em ovelhas, que na verdade são os falsos profetas. Você quer saber como identificar um lobo em pele de cordeiro ou um falso profeta? Há 3 ou 4 formas indicativos para essa identificação. A primeira delas é a contradição, ou as contradições, porque não é apenas uma contradição, são várias contradições. A pessoa pode ter fala suave, fala voz aveludada, mas na verdade, com suas palavras, podem prejudicar quem está ao redor com as suas palavras distorcidas, as suas palavras que vêm contradizer o seu próprio discurso, vêm contradizer o conteúdo que deveria ser um conteúdo, principalmente um conteúdo bíblico, um conteúdo das Escrituras Sagradas. A outra coisa é a falta de empatia. Então, além das contradições, também existe a falta de empatia. Mostram-se amigáveis, mas na verdade são causadoras de grandes prejuízos, de grandes maldades. Elas afetam a autoestima da pessoa, ela afeta o psicológico das pessoas. A falta de empatia promove o mal no coração da pessoa, semeia o mal, semeia a dor, semeia a angústia. São aqueles maus conselhos, aquelas palavras ardilosas que visam afetar e prejudicar o coração, a mente da pessoa. A outra maneira de identificar um lobo disfarçado de ovelha é a manipulação. Bajulação e manipulação. Usam de elogios ou de desabafos exagerados para ganhar a confiança alheia e depois explorar a pessoa até conseguir algo. Fazem até chantagens emocionais e chantagens explícitas mesmo. E por último, são fofoqueiras. São pessoas fofoqueiras, fazem fofoca, tendem a falar mal de outras pessoas, tratando-as como ex-amigas, ex-parceiros,
revelando uma característica de quem provavelmente também virá falar mal de você, que ouviu o seu desabafo, falará então mal de você para outra pessoa. Então vejam só que estas 4 características de um lobo em pele de cordeiro, ou um falso profeta, ou um falso líder, ou aquele que causa muito mal na igreja de Deus, aquele que causa muito mal entre os crentes, eram exatamente a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso o contexto dessa passagem que nós lemos em Atos, ela vem nos mostrar e contar o que está acontecendo com Paulo. Paulo está indo rumo a Jerusalém. Paulo e seus companheiros pararam no porto de Mileto, de onde Paulo enviou uma mensagem aos líderes da igreja em Éfeso, talvez ali uma carta, um ensinamento, pedindo que fosse encontrá-lo. Paulo se dirigiu a eles usando uma metáfora carregada de uma forte advertência para que os líderes de fato em Éfeso, que ele chama de anciãos ou supervisores ou mesmo presbíteros, alertando sobre o perigo dos falsos mestres, alertando sobre o perigo desses que certamente se apresentariam frente à igreja. Repare bem que quando a igreja possui um líder ou líderes que assumem suas responsabilidades, trazendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, exortando pela palavra de Deus, disciplinando pela palavra de Deus, ensinando completamente, enfaticamente esta palavra de Deus. Esses falsos mestres, esses lobos, eles se afastam. Oportunamente aparecem como quem assim vem sondar para ver se já está propício a sua reaproximação. E fazem isso de maneira a cativar supostos amigos, ou mesmo amigos, para poder, em seguida, aparecerem com toda a força da sua ou de suas maldades. Paulo, então, utiliza a seguinte linguagem: cuidado com a chegada de lobos ferozes, que se infiltrariam no rebanho, na congregação. Cuidado, cuidado, diz o apóstolo Paulo. Meus queridos irmãos, a mensagem desta noite, baseada nesta passagem, neste momento da vida do apóstolo Paulo, traz-nos importantes recomendações para podermos promover e pensar, não somente os líderes, mas todos os membros da igreja, qualquer um de nós, para pensarmos como nós podemos cuidar, todos participarmos do cuidado necessário para com a igreja de Deus. Como? Nós não podemos, como eu preguei na parte da manhã, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus em nenhum momento. Não podemos. Ela é a nossa referência. A palavra de Deus, portanto, ela tem poder para salvar, ela tem poder para informar, ela tem poder para levar o indivíduo ao arrependimento dos seus pecados. A palavra de Deus santifica, a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus é tudo que a igreja possui, e é esta posse que a igreja tem, que precisa ser compartilhada, que precisa ser oferecida. E o apóstolo Paulo, então, baseado nesta perspectiva, nesse sentido de coisas, Paulo vem falar a respeito da importância de a igreja possuir pastores íntegros, presbíteros íntegros, oficiais íntegros, liderança íntegra. A igreja precisa de pastores íntegros. E Paulo fala de si mesmo enquanto pastor de ovelhas, oferecendo o seu fiel testemunho. Repare na leitura do texto de Atos, capítulo 20, que nós fizemos. Paulo vem falar: vocês me conhecem, vocês sabem o que eu fiz, vocês sabem até o que as minhas mãos fizeram com meu esforço próprio, para me sustentar e para promover a pregação da palavra de Deus. Paulo apresenta-se e diz assim:
A igreja, enquanto precisou de mim, eu atendi esta necessidade, pregando, ensinando, e ele diz assim, dia e noite, durante anos a fio, inclusive dizendo, em momentos até com lágrimas. Paulo aconselhou, Paulo ensinou, Paulo edificou, Paulo trabalhou pela igreja. E o seu exemplo de integridade é um exemplo para nós todos almejarmos, enquanto membros da igreja, enquanto líderes da igreja, enquanto oficiais da igreja, enquanto servos de Deus. E aqui não há distinção. A integridade na presença de Deus dentro da igreja é algo que é endereçado a todos nós. A irmã, ao irmão, ao jovem, ao irmão mais envelhecido. O apóstolo Paulo fala que na escola de Tirano, ele gastou tempo, né? Tirano aqui é citado, é uma referência a um local, talvez ele fosse dono desse espaço que foi utilizado após Paulo ter sido expulso da sinagoga, porque Paulo ele passava, ele anunciava Jesus Cristo em todo o tempo. Então na casa de Tirano, ou no espaço que ele ofertou para ali o evangelho ser pregado, ele pregava o evangelho. Era o local onde o povo de Deus se reunia nos dias do apóstolo Paulo, ali naquela região. Então, meus queridos, pastores representam os líderes da igreja, como apóstolos, como anciãos, como bispos, que têm a responsabilidade de guiar, de proteger e alimentar espiritualmente a congregação. Então, sobretudo, a igreja precisa de pastores íntegros. Íntegros que pregam a palavra de Deus, que ensinam, que instruem, que aconselham, que acolhem, que zelam pela doutrina, pela palavra, pelo evangelho, pela palavra de Deus. A segunda questão que o apóstolo Paulo destaca quando ele faz estas recomendações em prol da igreja, o apóstolo Paulo está, então, tocando no grande perigo que eu utilizei e citei na introdução da mensagem, o problema dos lobos vestidos de cordeiros. O problema que estava à espreita. Em outra ênfase, Paulo descreve o que acontece quando lobos ferozes tomam as suas presas. Lobos caçam tanto sozinhos como em bandos, e ovelhas são completamente indefesas diante deles. Assim o apóstolo Paulo exorta os pastores a protegerem as suas ovelhas. Os pastores das ovelhas de Cristo possuem suas duas tarefas. A primeira delas é alimentar as ovelhas, a segunda delas é afugentar os lobos, ou seja, ensinar a verdade e combater o engano. É isto que Paulo vem dizer para fazer no que diz respeito ao problema da apresentação dos lobos. Pregar a palavra é a mesma coisa que proteger a igreja de Deus, alimentar as ovelhas, para que elas sejam fortes, para que elas estejam nutridas, para que a igreja conhecedora da palavra, conhecedora da verdade, alimentadas, elas não tenham fome de coisas estranhas, de ensinamentos alheios, de ensinamentos estranhos às Escrituras Sagradas, e assim não venham a se interessar pelas falsas mensagens, pelos falsos ensinos. Meus queridos, nós precisamos pensar nisso em nossos dias, porque talvez muitos de nós até corremos atrás de coisas estranhas. Fogo estranho para o altar de Deus. Nós corremos atrás de ensinamentos estranhos, e são bonitos, são ensinamentos até às vezes sedutores. A irmã Clemilde me emprestou um livro recentemente, que eu falei, confesso, nunca tinha visto esse livro, A Sedução dos Cristãos. E, meus queridos irmãos, quantas coisas seduzem os cristãos hoje em dia. Reparem
que no ensinamento de Jesus Cristo, que eu fui buscar a origem da expressão cuidado com os lobos, que são os falsos mestres, Jesus Cristo, ele já engata na sequência vários ensinamentos, várias outras aplicações. E dentre elas, ele vem falar a respeito daqueles que enganarão a muitos. E também serão enganados, ou enganam-se a si mesmos. Os falsos profetas, ou os lobos que fazem mal ao rebanho de Deus, no dia do juízo, disse Jesus lá em Mateus capítulo 7, mas em teu nome nós fizemos tantas coisas. Eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte, então vocês vão para o lago onde arde fogo e enxofre. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Malditos para o fogo eterno. Como lida-se com os problemas dos lobos? Pregando a palavra, alimentando o rebanho. Protegendo o rebanho, combatendo os enganos. Combatendo a falsa doutrina, combatendo a falsa mensagem, combatendo o falso ensinamento. A igreja precisa ter posicionamento. No tempo, no mundo em que nós vivemos, nós temos é delicado expor alguns assuntos fora das quatro paredes do templo. Talvez nós precisemos, com o zelo necessário, ou deixarmos de falar certas coisas que são extremamente contrários aos fundamentos da palavra, mas aqui dentro não. Entra aqui quem quer ouvir, e ao sentar aqui para ouvir, deve-se ensinar e falar a palavra de Deus, ainda que doa os ouvidos de quem ouve. A palavra de Deus que alimenta, a palavra de Deus que protege. Cuidar da igreja de Deus, disse o apóstolo Paulo. Eu sei que os falsos profetas, eu sei que os lobos ferozes vão aparecer. Pastores, líderes da igreja, alimentem o rebanho, protejam o rebanho. A terceira recomendação de Paulo em prol da igreja de Deus, ele vem falar sobre um outro aspecto. Paulo vem falar a respeito das pessoas pelas quais Cristo morreu. Eu sei, meus queridos, e às vezes, qualquer um de nós, eu e talvez você que é presbítero, você que é pastor, você que é líder da igreja de alguma forma, eu sei que às vezes as angústias, às vezes a lentidão de resultados, ou os resultados que parecem que nunca chegam, dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Eu não aguento mais. É um desânimo, é uma dor no coração, o resultado não aparece. Mas Paulo, no seu terceiro conteúdo, na sua terceira recomendação em prol da igreja, ele diz assim, olha, não obstante a minha ausência, a minha partida, não obstante a presença dos lobos ferozes, Paulo diz assim, a igreja está cheia de gente e possui gente que pertencem ao Senhor. São as pessoas pelas quais Cristo morreu. São as pessoas que foram salvas por Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o maior exemplo e a maior fonte de ensinamentos para a igreja, ele diz que é inevitável que dentro da igreja haja trigo e haja joio. É inevitável que numa lavoura também tenha-se ou identifique-se ervas daninhas, é inevitável. Mas Jesus Cristo disse uma coisa que intriga muito, a mim causa muita reflexão. Não arranque o joio. Não tente tirar o joio.
E aí eu vou para o próprio exemplo de Jesus Cristo. Ele chama 12 homens para segui-lo. 12 homens para segui-lo. E Jesus Cristo é descrito na Bíblia como aquele que conhecia os corações deles. Não só deles, mas dos outros também, que ou apenas paravam para ouvi-lo. Então Jesus Cristo, o texto diz, e Jesus Cristo conhecendo o intento dos seus corações. Eu tenho certeza que Jesus Cristo sabia quem era Judas, desde o início. Jesus Cristo sabia como era Pedro, desde o início. Jesus Cristo sabia como eram aqueles homens desde o início. E Jesus Cristo sabia, no decorrer dos 3 anos e pouco de discipulado daqueles homens, ele sabia os frutos, os resultados que aqueles homens estavam dando. Jesus Cristo sabia que Judas roubava o dinheiro da tesouraria da igreja, do grupo. Jesus Cristo sabia que Judas era despeitado, vivia reclamando, vivia fazendo fofoca. Judas era um autêntico lobo disfarçado dentro do rebanho. Judas era um falso, muito falso dentro do grupo. Jesus Cristo sabia, inclusive, que ele trairia a sua confiança no momento oportuno. E nós conhecemos a história de Judas, nós conhecemos a história de Pedro, que negou Jesus Cristo. Jesus Cristo em nenhum momento afastou Judas, especialmente Judas, do grupo. Em nenhum momento ele diz, vai embora Judas, você não pertence a esse grupo. Judas, por si só, se entrega à perversidade. Judas por si só mostra quem ele era. Judas por si só se apresenta e trai Jesus Cristo. Meus queridos, qual é a lição disto? Todos precisam ouvir a palavra de Deus. A igreja não fecha a porta, nem mesmo para os lobos. A igreja não fecha a porta, nem mesmo para os falsos mestres. A igreja, baseada na palavra. Quando os pastores, quando os seus líderes entendem que os seus rebanhos, ou o seu rebanho se encontra alimentado e protegido, ele sabe que as ovelhas deixarão de ser incautas e simples, elas saberão fugir dos lobos vorazes. Por isso, a palavra de Deus precisa ser pregada para todas as pessoas. A igreja tem sua porta aberta para todas as pessoas, pelo simples fato de Jesus Cristo ter morrido pela humanidade. Jesus Cristo morreu por Judas também. Jesus Cristo morreu pelo imperador César. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Por isso, a nossa obrigação de pregar a palavra de Deus em todo o tempo, insistindo, quer sejamos oportunos ou não, a palavra de Deus precisa ser pregada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ouça, quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, se hoje você ouve a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se a palavra de Deus diz algo para ti nesta noite, abra o seu coração e deixe Cristo fazer morada, deixe esta palavra penetrar a sua alma, leve esta palavra contigo. Então, você que resiste à palavra, que nega a palavra, que não aceita Cristo, que rejeita Deus, que rejeita as Escrituras, você saberá que você é um lobo disfarçado na igreja de Cristo. Mas você precisa ouvir a palavra e levá-la contigo onde você estiver. Se você tem ouvidos para esta palavra, ouça e ame-a, tome-a contigo, leve-a contigo. Porque você precisa ser nutrido com esse alimento e você precisa ser protegido por esta palavra. Então o apóstolo Paulo, ele deixa essas 3 recomendações.
A igreja precisa de pastores íntegros. A igreja terá sempre o problema dos lobos vestidos de cordeiros. Mas a igreja precisa pregar a palavra, seja para os salvos remidos pelo sangue do cordeiro, sejam para os lobos que ali estiverem. A igreja precisa pregar a palavra de Deus em todo o tempo. Mesmo diante de tudo isso, que possa vir a ser ovelhas do aprisco do Senhor, o pastor de ovelhas precisa perseverar no amor, no serviço, precisa deixar a preciosa palavra de Deus presente e clara para todos os ouvidos. Meus amados, eu quero terminar esta mensagem só fazendo uma aplicação que eu entendo que seja muito importante. Se nós conhecemos agora bem o ditado ou dito que fala sobre o significado de um lobo no meio das ovelhas, ou lobo em pele de cordeiro, e agora entendemos até a origem dessa expressão, porque foi Jesus que ensinou esse assunto, no cerne da igreja de Cristo, algo precisa ser levado muito a sério. Não existe pacto entre lobos e ovelhas. Não existe pacto entre ovelhas e lobos. Pacto entre ovelhas e lobos, ou impossibilidade de pacto, desse pacto, indica ou ilustra conflitos de poder e essência. Carrega uma verdade crua: não dá para fazer acordos onde há desequilíbrio, nem esperar segurança onde há ameaça velada. Na realidade, o lobo nem sempre ruge. Às vezes, ele se disfarça de cuidador, de protetor, de ajudador, mas vive com fome de controle, manipulação, conveniência. Enquanto isso, a ovelha que não desperta vira presa fácil. Por isso, irmão, aplique à sua vida esta verdade: não faça pacto com o cordeiro, com lobo. Ovelha, não faça pacto com cordeiro. Não se engane. Abra os olhos. Cordeiros, ovelhas, não façam pacto com lobo. Não existe essa possibilidade. O lobo vai sempre querer destruir a ovelha. Vai sempre querer causar mal. Vai sempre querer destruir a igreja de Deus. Vai sempre querer minar a vida das pessoas. Cuidado, não faça pacto com lobos ferozes. As recomendações do apóstolo Paulo são muito oportunas. Em tempos como os que nós vivemos, onde há muitas distorções acerca da vida da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe como ovelha que você é, como líder que você é, como oficial que você é, como pastor que você é. Que Deus te dê graça e que essas recomendações de Paulo sejam levadas a sério, sejam compreendidas, para que a igreja de Deus persevere até o fim. Para que pessoas possam ser santificadas, alimentadas e cuidadas como ovelhas do pastoreio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.